Bom, então, bom dia a todos, assim, oficialmente, todos os presentes, né? Selismar, Cristiano, David, Isabel, Maria Eduarda, já está aí também, o Osman e a Nayana. Bom, nosso grupo, ele teve umas características um tanto quanto peculiares, né? Por uma série de motivos. Depois de tanto tempo, essa ainda é a terceira reunião falando oficialmente, né? Por quê? Porque nesse meio tempo, a última reunião mesmo, a segunda reunião, foi dia 27 de julho, né? Então, nesse segundo semestre, aconteceram outros encontros, outros eventos relacionados com o nosso assunto, que foram, o primeiro foi um evento relacionado com uma Assembleia Geral Extraordinária, onde nós passamos a pauta do GT para essa Assembleia, onde nós tratamos de conhecer melhor a própria metodologia da cobrança do Araguari, atualmente em vigência, e também a cobrança dos outros CBHs, principalmente o Paranaíba, e também o que está sendo feito no PN1 e PN3. Bom, nesse meio tempo, né, nós tivemos também a participação do CBH Paranaíba, o federal, que ele promoveu duas oficinas relacionadas com o nosso tema também, né? Que a primeira ela foi bem genérica, não atingiu lá tanto seus objetivos, mas a segunda foi já bem mais importante. Ela criou, né, e apresentou um simulador da cobrança, né, em cima dos parâmetros do PN1, do PN3 e também do Paranaíba. Tá? São ferramentas importantes, então, que nós temos. Então, o grande objetivo de tudo isso que nós fizemos até agora era conhecer o que está sendo feito também a nível assim, da região, né, e principalmente do estado de Minas Gerais, onde tem, né, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou uma metodologia básica, né, e é essa metodologia básica que tem pautado as aprovações, as discussões dos projetos, ou seja, das metodologias que são submetidas a esse conselho, né? Obviamente que existe por parte do Estado um desejo de uniformizar as cobranças, as metodologias de cobrança dos seus 36 comitês, por uma questão simples, econômica e racional de operacionalização, obviamente. Como é o próprio gestor, né, IGAM, que faz todos esses cálculos, ele determina tudo, acaba que realmente eles têm intenção realmente de fazer isso. Tanto que o comitê que não tiver cobrança, ou que já tem cobrança, não tiver feito a adequação da metodologia até 2024, se não me engano, agora, ele vai ter que automaticamente aceitar a metodologia do Conselho. Bom, então nós temos a oportunidade de fazer algo um pouco mais diferente do que nós fazemos, mas não muito diferente daquilo que o Conselho preconiza como metodologia básica, né? Haja visto que o PN3, por exemplo, e o PN1 entraram simultaneamente, né, no Conselho para aprovar suas metodologias. A metodologia do PN1 foi aprovada assim, sem nenhuma discussão, porque é basicamente a cópia da metodologia do Conselho, né? Agora, o PN1, aliás, o PN3, apresenta alguns
algumas, não vou falar inovações, mas algo mais do que a metodologia, alguns refinamentos, vamos dizer assim, em relação à metodologia do Conselho, e teve lá pedido de vista e tal, ainda vai ser julgado na reunião que vai ocorrer dia 23, esse pedido de vista. Então, você vê que existe mesmo uma resistência do Conselho para que se faça algo muito diferente ou um pouco mais diferente daquilo que o próprio Conselho preconiza. Essa é a minha leitura, pode ter leituras diferentes aí, tudo bem. Bom, então, a nossa reunião hoje, ela, levando em conta tudo que já foi feito por nós, ela tem como objetivo a construção da nossa metodologia a partir da definição de 4 itens, né? Que é a equação básica da cobrança, a definição de PPUs, né? Tanto de captação como de lançamento, e essa definição também condicionada pela finalidade de uso, quer dizer, tem o PPU básico e as possíveis variações em função da finalidade de uso, e aí pode-se colocar algumas propostas de redutores ou incentivos, como, por exemplo, tem na metodologia do Conselho esses redutores ou aumentadores, aí, às vezes não é nem alguns plus aí que acontecem na própria metodologia, tá? Então, esses são os itens básicos para compor essas metodologias que conforme elas têm se apresentado, tá? Então, essa é o nosso objetivo da nossa reunião. Bom, mas nós temos algumas questões ainda burocráticas, né? Questão, então, para o item 2, discussão e aprovação da síntese da segunda reunião do GT, que ocorreu dia 27/7/2021, né? Vocês receberam essa síntese. A Isabel recebeu alguma contribuição? Não, Jacomino. Não? Vocês acham que precisamos ler, esmiuçar essa síntese? Ou podemos aprová-la? Inclusive, tudo que foi proposto ali foi encaminhado, né, executado. Podemos partir para aprovação? Alguém tem algo a colocar? Sendo não, então eu considero aprovada então essa síntese da reunião, porque não é uma ata, né? Mas então está aprovado. O item 3 é a definição do secretário. Depois de um ano tal, a gente não tem o secretário na nosso GT. Bom, na verdade, se tivesse também, seria alguém que não teria tido muito trabalho, porque nós tivemos poucas reuniões e nós contamos aí com um excelente apoio da aba, né? Mais especificamente, no caso, na figura da pessoa da Isabel e da Cristiane, né? O pessoal tem nos apoiado de uma maneira bem eficiente, né? E, então, mas é importante ter o secretário, porque na ausência, né, do coordenador, o secretário assume, né? E, graças a Deus, eu tenho estado presente, não tenho tido impedimentos, mas pode acontecer em determinado momento, tal. Então, eu pergunto se tem alguém aí interessado em dar esse apoio, né? É uma questão de colaboração. Bom, eu vou deixar em aberto, porque eu não gosto de ficar cutucando ninguém para assumir coisas. Então, vamos em frente. Bom, no item 4, a gente pretende fazer conjuntamente com vocês uma avaliação das atividades até agora desenvolvidas. De certa forma, eu já coloquei antes, né?
na abertura, o objetivo das nossas reuniões. Então, para fazer uma avaliação, minha avaliação é positiva, na medida que hoje eu considero que o grupo esteja apto para começar a pensar a questão da cobrança. Mas naquele momento a gente pensava assim, olha, uma vez você já esclarecido do ponto de vista dos conceitos, né, a gente pudesse já falar, bom, de tudo que a gente viu, de todas as metodologias que nós vimos, qual que seria melhor para nós? E a partir dela começássemos a construir a nossa, ou reconstruir, né, a nossa proposta. Eu, então, queria deixar a palavra em aberto para que vocês colocassem como é que vocês se sentem hoje para começar efetivamente, né, discutir e construir essa metodologia. A palavra está aberta. Ninguém quer falar nada? Eita. Giacomini, Nayana da Mosaic. Eu estou como convidada, né? Eu não faço parte do GT. Não, mas pode falar, sim. Sim, Você é então até justificando a presença aqui, né? Essa questão da cobrança é um item bastante importante aí para a empresa, e a gente, inclusive, participa dessas discussões lá desde 2008, 2009, quando a cobrança, né, iniciou mesmo a discussão. E Uhum. foi implantado. Então, nosso objetivo aqui é mais entender mesmo, até porque a gente trabalha com orçamentos, com às vezes 6 meses de antecedência até que o ano comece. Então, entender qual que seria esse impacto aí para a empresa e conseguir se preparar e se organizar melhor aqui, né, com essas questões de orçamento. Então, a Totalmente princípio, válido. assim, claro que se tiver alguma oportunidade, como é a primeira reunião que eu estou participando, talvez eu não consiga, né, trazer algum ponto de discussão aqui, mas a gente vai estar bem acompanhando aí por conta disso. E aí, né, a partir de hoje eu consigo contribuir melhor participando da reunião, mas como é a primeira também, eu ainda estou aqui mais para entender em que ponto que está, do que efetivamente para conseguir contribuir com vocês aí. Nayana, você está segmento usuário, né? Isabel, Isso. nós tínhamos vagas, não tínhamos? Teve entidade que nem preencheu vaga, né? O que não preencheu, Giacomini, foi a sociedade civil, né? Que, na verdade, não indicou, que a Potiguar ainda não. O escoteiro Potiguar não indicou, e o Poder Público Estadual. As vagas, os demais, já foram preenchidas. Os usuários já estão preenchidos. Isso, já está preenchida, que é a FIENG, que é o David, e o DEMAI, que é o Celismar. Porque existia não sei se isso é válido hoje, mas no passado existia uma prática nos GTs que, obviamente, que a gente tem que ter paridade, né? É um princípio que a gente tem que respeitar. Mas existia no passado é o seguinte: quando você não tem entidades que preencham, você chama pessoal de outros, né? Isso já aconteceu. Tem acontecido isso, Isabel? Sim, aconteceu sim. O que pode ter acontecido é que agora que ela manifestou, né, a questão assim, de estar mais participando e tudo mais, mas teve GT que aconteceu isso até mesmo na plenária. O Mexilhão Dourado é um deles, que estão 3 usuários. Tem mais usuário do que outros Porque foi a segmentos. manifestação. Às vezes o poder público manifestou só um, a sociedade só um, e aí, ou o municipal, né, O manifestou só um. Estado não se manifestou, ele tem O vaga e Estado não se tem uma vaga. manifestou. Sim, uma vaga. Ele tem Então, que a é da outra vaga, nenhuma secretaria, ninguém reivindicou. nossa, manifestou. Na verdade, manifestou o Emater, mas eles não indicaram.
Aham. Então, tem Emater manifestado, mas sem indicação, e tem o Potiguar também, Potiguar sem que é indicação. usuário. Porque eu acho o seguinte, olha, a gente tem que priorizar, dar prioridade para quem quer trabalhar, para quem tem interesse, quer participar, construir, né? Obviamente, se um segmento não está querendo participar, é porque ele não acha importante, né? Ou, enfim, quer marcar o lugar, mas também não quer usar essa vaga. Eu até coloco para vocês, se vocês Às vezes teriam... a gente tem essa dificuldade, Comene, dos segmentos, né, das instituições se manifestarem na hora da criação do grupo e depois a gente fazer todo um trabalho de tá mandando mensagem, tá ligando, pedindo as indicações, a gente não tem esse retorno. Infelizmente, a gente passa por isso. Bom, eu particularmente até gostaria que, no caso aí, a Nayana participasse ativamente ou com o direito todo de membro do GT. Vocês têm algo contra os demais? Giacomini, eu concordo, porque às vezes tem alguns setores que não manifesta querer a vaga. Às vezes eu acho que, assim, desculpa, é minha impressão, gente. Aí parece que até para obstruir a discussão. Aí depois chega e quer, no final, depois fora do período de discussão, questionar. Não é o que você falou, quem quer contribuir, usufrui. Quem não quer, a gente tem que trabalhar com quem deseja. Eu estou levantando essa discussão pelo seguinte. Um ano depois, duas entidades se manifestaram, uma do Estado e outra do segmento dos sociedade civil, e olha que eu represento a sociedade civil, tá? Acabou que não indicou, um ano depois. Obviamente que a gente não pode também, vamos, assim, romper, né, com essa questão da paridade e tal, porque, como o Celular falou, amanhã eles podem voltar e falar, agora vocês estão fazendo coisa irregular. Bom, então minha proposta é meio que intermediária. Eu, como coordenador do grupo, eu adoto a Nayana, ou nomeio, como um membro ad hoc, sabe, ad hoc, junto, e que ela passe a receber todas as informações, viu, Isabel? Como se fosse membro, e participar ativamente das discussões e tal, tá bom? Porque é importante, inclusive o segmento de mineração, ela tem algumas metodologias, aspectos específicos, pela questão de rebaixamento, né, de lençol e tudo mais. Então, isso é importante. Que essa Eu me lembro da gente ter tido uma discussão importante sobre a questão de recirculação também. Acho que vai ser interessante, sim, para mim. Reposição, tal. Isso tem frequentemente aparecido nas outorgas, né? Apareceu recentemente aí na outorga aí acho que foi da própria Mosaic, né? Lá de Araxá. Sim, isso mesmo. Então, esses assuntos são importantes, eles têm que permear a nossa discussão. Tá? Isso o que é que vocês pensam? Hein, David? Você que é do segmento usuário também. Oi, Giacomini, eu concordo com a sua sugestão. Eu acho que quanto mais contribuições, né, a gente receber e de poder participar, até porque o usuário, quando tem grandes empresas assim, preocupadas e querem contribuir com o comitê, eu acho que é muito válido. Na hora que você tinha chamado aqui isso, é porque o homem não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, só a mulher consegue fazer fazendo isso. 3 agora. Eu não consigo, não. E estava na hora da chamada de uma outra reunião do comitê, eu tinha que responder lá. Mas Então, primeiro, assim, dar boas-vindas à Daiane, concordo que a participação dela é muito válida. E aí, sobre o que você colocou, Giacomini, já entrando aí pelo que você manifestou, esse GT, por mais que ele deu uma parada, né? Ele iniciou muito devagar, né? Agora é a terceira reunião.
Mas, assim, eu vejo muito a DN 68, eu sou um defensor da DN 68, porque eu participei da elaboração, da construção lá no Conselho Estadual. Achei que o Conselho inovou muito, principalmente na questão das zonas de criticidade, que a gente sabe que aí no Triângulo ocorre com uma frequência. Eu acho que o Triângulo é a região do estado que tem o maior número de áreas declaradas de conflito. Então, eu vejo que isso foi um avanço muito grande. E o Araguari ainda está naquela metodologia antiga, né? Paga-se pela captação, paga-se pelo consumo e lançamento. E os comitês do próprio Paranaíba já eliminou-se essa cobrança aí pelo consumo, porque, na verdade, a cobrança pelo consumo, você paga pela mesma água 2 vezes, e a própria lei deixa muito claro que a cobrança ela é baseada na vazão, na outorga, né? O usuário passivo de outorga. E não existe outorga para consumo. Existe outorga para captação e existe outorga para lançamento. Em Minas Gerais, a outorga de lançamento não foi implementada, mas é um instrumento que está lá na lei. Então, a base de cálculo cabe ao lançamento. Então, eu vejo que, assim, cabe muito esse GT aqui a gente poder discutir, vamos ver aí como que vai ficar as simulações de arrecadação, mas, assim, só pedir esse GT, assim, vamos colocar os pés no chão, tá? É contribuir mesmo, ver qual que é a realidade do Araguari, qual que é a capacidade de arrecadação do Araguari, dentro da realidade dos próprios usuários e até da aplicação desse recurso, da cobrança, né? Eu acho que a cobrança é um instrumento muito válido, porque, assim, você paga, mas você tem esse dinheiro de volta em prol da bacia, né? Pelo menos é o que está na lei. Agora, na prática, a gente sabe que tem alguns gargalos, mas isso, muitas das vezes, acontece por ineficiência do próprio comitê, que às vezes dificulta muito a aplicação desse recurso. Então, era isso, e vamos começar a trabalhar. E bem-vinda de novo aí, tá, Daiane? Eu converso muito com a Franciele, da Mosaic, eu não sei se é da mesma unidade que a sua. A gente fica em Uberaba, mas eu sou da área de licenciamentos. Ah, tá. Beleza. É Nayana ou Dayana? Nayana. Eu falei Daiane. Não, Por isso então é erro grave. Desculpa. não, tranquilo. Obrigada, pessoal. Bom, mais alguém quer se manifestar sobre nossa base das metodologias? Eu só discordo uma coisa que o David falou, né? Que ficou parado. Nós tivemos outras atividades que não foram reuniões do GT, né? Teve a assembleia e teve as oficinas. O que retardou um pouco foi o início das oficinas. A gente tinha uma previsão que as oficinas ocorreriam logo em agosto, elas ocorreram só em outubro, né? Mais ou menos isso. Então, realmente, tivemos 3 meses aí nessa questão de contratar a empresa para executar essa oficina e tudo mais. Então, a gente falou, não, nós vamos esperar a oficina para depois pegar a coisa, né? Tanto que nós estamos fazendo uma reunião agora no final do ano para chegar nisso aí. Bom, mais alguém? Vamos lá. O David falou também sobre a DNA 68, né? Que é da metodologia básica do Conselho, né? E eu sugiro, por uma questão de lógica, que a base da nossa discussão seja a metodologia do Conselho. Porque, por força de lei, vamos dizer assim mesmo, para simplificar, ela vai ser o parâmetro que vai balizar toda a análise, né? A metodologia do PN3 foi aprovada recentemente, do PN1 foi aprovada, ela foi calcada nela e também, e olha que ela tinha muita coisa diferente, na verdade ela era muito parecida com o Paranaíba, e foi devolvida 2 vezes para o IGAM para fazer adequações, até que ela ficasse praticamente igual à da metodologia do Conselho. Então, eu sugiro que a gente passe a partir da metodologia do Conselho. Tá? Vocês têm alguma sugestão? Aliás, Isabel, você tem a metodologia do Conselho aí?
É isso que eu estou aqui tentando me situar. É 68 ou é aquele decreto 48? Não é a 68, né? Não, não é o decreto, é uma DN, né, do Conselho, parece. Eu vou tentar me achar aqui, Giacomini. Acho que no material que foi disponibilizado não veio, né? Não. Eu acho que aquela apresentação do Wagner na plenária falava sobre ela, né? É. Eu até tenho uma apresentação, acho que é essa aí, ó, da 68. Está mais para o final, aí. Não. Essa aí, não é, aí, ó. Começa aí. Bom, então nós temos o primeiro momento, é a equação básica. No Conselho, então, ficou assim. O que vai cobrar? Captação mais lançamento. Tá? É isso que vai ser cobrado. Tem alguém que discorde disso aí? Então, vamos mandar um pouquinho mais. O próximo. O que nós temos, então, agora? Nós temos coisas diferentes, né? Quer dizer, como é que você determina a captação ou o lançamento? Então, aí vem a questão da finalidade de uso. Tá? Então, você vai definir o preço, né, da captação, o valor da captação, em função da finalidade de uso. Nós temos aqui, pelo Conselho, finalidade de uso agropecuária, saneamento, rebaixamento para mineração e demais atividades, onde inclui indústria, por exemplo. Tá? E tem o lançamento, que pode estar relacionado ou com a indústria ou com os serviços de saneamento urbano. Tá? Então, ele é diferenciado, esse valor de captação, ele é diferenciado segundo a finalidade de uso. Na agropecuária, você tem, nessa definição da quantidade, né, de água que que vai ser cobrada, nós temos a questão da outorga e tem uma questão da medição. A medição, que é a medição que é a captação efetiva, né, ela deve ser inclusive por força de DN e também ultimamente por força da própria condicionante da outorga, é uma obrigação que o usuário faça essa medição por meio de uma metodologia confiável, pode ser um hidrômetro, pode ser uma equação da bomba, controlada por orímetros, horas trabalhadas, por uma bomba elétrica de vazão fixa, né?
e você determina essa medição, né? E às vezes essa medição ela pode estar abaixo ou às vezes um pouco acima daquele valor outorgado. Por isso que você faz a média, né, entre outorga e medição, né? Faz essa média aritmética e multiplica pelo preço, pelo PPU de captação, tá? Então, assim é que o Conselho entende que deva ser feito na agropecuária. O saneamento apenas é o valor medido multiplicado pelo preço. Por que só o valor medido? O saneamento, quando faz a outorga, a outorga para o saneamento, ela é uma outorga de muito longo prazo, geralmente 30 anos, por exemplo. Porque o processo, quando uma prefeitura, uma cidade faz a sua implantação do projeto, ela já pede outorga para aquele projeto como um todo, para ter a garantia daquela água. Mas a implantação do projeto, ela não é imediata, né? Vai fazer aí a execução do serviço de abastecimento de água de um bairro, não é feito tudo ao mesmo tempo. O bairro vai sendo ocupado paulatinamente, então vai tendo esse aumento da captação aos poucos. E não é certo que se cobre pelo valor outorgado, que é uma previsão de longo prazo. Então, a ideia é que, efetivamente, e o serviço de saneamento tem condições de fazer essa medição da captação com bastante precisão, tá? Então, por isso que o consumo medido, tá? A captação efetivamente medido, independentemente do outorga. É claro que, por uma razão de gestão, né, essa captação tem que estar sempre dentro, abaixo, né, do valor outorgado, né, no máximo igual, né, é uma questão. Aí você estará contrariando sua outorga se você captar mais do que for outorgado. O rebaixamento para mineração é a mesma coisa, tá? Basicamente água subterrânea, né? Daí o PPU de água subterrânea pode ser diferente do PPU da água superficial, tá? E para as demais atividades, vale, então, o valor outorgado e multiplicado pelo PPU. No caso do lançamento, o lançamento, ele simplesmente, apensamente, leva em conta, por uma questão de dificuldade técnica, de DBO. É o lançamento de matéria orgânica pelo DBO estimado. Também é estimado que esse valor é quilos, né, DBO, pelo PPU. Então, o PPU está relacionado com quilos de DBO. Tá? Então, é assim que funciona essa relação da definição do lançamento, né, do valor do lançamento e da captação em função da finalidade de uso. Então, é assim que o Conselho está levando em conta. Aliás, seria melhor analisar em cima do texto, né, da ADN, mas tudo bem, vamos ver o próximo aí. E quem prepara. Aí já está com zona de criticidade, não é isso que a gente quer agora. A gente quer ver se a gente fecha a questão da equação básica e da definição de PPU, né? Depois vem redutor, incentivos.
essas zonas, né, de capacidade. Você tem aí a do PN1, ou do PN3 é melhor essa parte. Pega do PN3, que essa parte do PN3 está mais bem parecida. Giacomini, enquanto eu abro aqui, tem pessoas com a mão levantada. Se às vezes. Tomou bastante tempo. Vamos falar, vamos lá. Como é que está aí a ordem das mãos levantadas? Você tem Télio? David, é o Télio, depois o David. Télio e David. Por favor, Télio. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de me apresentar e até saber se eu estou errado, não poderia estar participando da reunião, entender como é que funciona, tá? Eu represento o Grupo Décio, a gente, como usuário, a gente tem outorgas no PN2, no PN3 de captação de poços artesianos, e a minha intenção é conhecer principalmente essa parte de cobranças que afeta nossas atividades, né, que afeta o nosso planejamento, nossa programação. Então, eu gostaria de estar acompanhando e me inteirando das decisões e das discussões a respeito das questões das outorgas nesses comitês. Mas eu confesso que eu peguei o link na agenda do portal, né? E nem sei se eu poderia estar participando ou não, se isso é aberto para o público externo, que não faz parte do GD, que não faz parte do comitê de bacias. Queria entender se é pertinente a minha participação ou não, se eu posso estar acompanhando, se eu posso também dar alguma sugestão esporadicamente, ou se eu posso tirar alguma dúvida durante as discussões. Queria entender como é que é a dinâmica dessas reuniões e se eu posso estar participando. Em geral, seria isso, Giacomini e todos. E agradecer a todos aí, um bom dia para todo mundo. Télio, bom dia, bem-vindo. Toda a dinâmica de gestão da água no Brasil, em Minas Gerais e na nossa bacia, ela é descentralizada, é participativa e é democrática. Então, ela é aberta a toda pessoa, todo cidadão interessado no assunto que quiser contribuir. Obviamente que tem algumas regras, não é? Nós temos um GT, que ele é composto pelos conselheiros, né? E você não é conselheiro, mas você é um cidadão que, pelas regras, não teria assim, direito a voto, mas você tem direito a voz. Tá? Você pode se manifestar, pode participar, você, inclusive, deixa o seu contato com a Isabel para receber, inclusive, convites, né, para as próximas reuniões. Tá? Nós fazemos questão que haja essa participação, né, democrática e de manifestação. Eu gostaria de também dizer para você que assim que nós fecharmos essa metodologia, que a gente espera fechar ainda hoje, nós vamos iniciar logo no início do ano a rodada de apresentação dessas metodologias para os diferentes segmentos. Então, você pertence a um segmento de usuários, né? E esses segmentos também, essas metodologias, então, serão apresentadas, mas também de uma maneira bastante objetiva. Ou seja, com essa metodologia, quanto que você gastaria? Porque nós temos os simuladores já, sabe? Então, você faz uma simulação para dizer assim, olha, eu consumo tantos metros cúbicos, no caso aí, tem um enquadramento de onde você vai se enquadrar como usuário, você vai captar, ou vai ter uma outorga de tantos metros cúbicos ano, e quanto é que você vai pagar, tá entendendo? Então, isso aí realmente vai ter essa oportunidade. Mas já no processo de construção,
é bem-vinda a sua participação e de todos os usuários que tiverem interesse, tá? Embora seja um grupo de trabalho, ele é mais restrito e tudo, mas essa metodologia, depois, saindo daqui, do GT, ela vai para a plenária do comitê, né? Então, isso ainda vai ser muito discutido com a sociedade. Mas a participação social de segmentos diferentes, já na construção, é muito importante. Tá bom? Ok. Obrigado, Jacomini. Obrigado a todos aí, tá? Então, posso continuar assistindo a reunião. Prometo que não vou ficar atrapalhando vocês, não. Não promete nada, não. Eu acho que, se você sentir necessidade de se manifestar a qualquer momento, você pode levantar a mão e, dentro da nosso tempo, você vai ser contemplado, tá bom? Obrigado, gente. David, está com a mão levantada? Eu levantei a mão aqui, Jacomino, mas foi para... Primeiro era para te ajudar na apresentação lá, mas já concluiu, mas eu queria entender o seguinte: a sua ideia já é fechar a metodologia hoje, os valores, para poder fazer essas rodadas agora no primeiro trimestre? Agora nós estamos num passo acelerado, né? O que a gente conseguir fazer hoje, mesmo que seja uma coisa bem preliminar, vamos fazendo, tá? Não temos mais tempo a perder, não. Bom, eu pretendo dar essa dinâmica, né? Depende também de vocês, né? Eu vou falando, se vocês não tiver contraposição, eu estou entendendo que vocês estão concordando com o que eu estou falando, não é? Então, fica esperto aí, papá. Vamos lá. Falou. Jacomini, tá todas aí na tela, tá? 68, a do PN1 e PN3. Aí é só você me falar qual que é para abrir. Então, vamos pelo 68, né? Que é da deliberação. Então, vamos lá. Critérios gerais. Metodologia. Eles não fizeram como a gente fala, né, pai? Por isso que... Vamos voltar lá. Então, quando fala no início da equação básica. Aí aqui é a zona de criticidade, não. Eles definem e tal, uma série de coisas. Você podia colocar a metodologia do PN1, que foi aprovada? Vamos lá logo na metodologia. Tira DN. Não, onde entra lá a equação básica? No início. É primeiro, no início da... Deliberação, estabelecido, não. Onde fala, aqui é um anexo, tem uma metodologia. Não tem um anexo? Aí. Isso é, metodologia. Então, aqui, essa é cobrança que foi apresentada para o... Então, veja bem. Quando atrás nós falamos da equação básica, você tem aqui no artigo 1º, você tem valor total, que é o valor de captação mais valor de lançamento, né?
menos 500 vezes K gestão. Vamos entender essa forma. O conselho apenas ficou com o valor de captação mais valor de lançamento. Esse 500 era R$500 que o comitê entendeu, na época, que deveria ser subtraído do valor, porque, por uma razão de logística, não valeria a pena cobrar baixos valores. Mas isso aí caiu por terra, porque o IGAN já tem mecanismo para isso. Então, isso aí caiu por terra. E K-gestão também caiu por terra. O que é o K-gestão? Que tem na metodologia do próprio Araguari, na metodologia atual. Isso é importante. Ele é igual a 1, né? Quando está tudo bem na gestão dos recursos. Mas ele pode ser 0. Aí, se multiplicar qualquer coisa por 0, vira 0, né? Então, não tem cobrança se não houver uma gestão eficiente. Ah, mas a gestão é 50%, então seria multiplicado por meio. Então, o valor seria metade que o usuário pagaria, porque se entendia na época que o pagador, quando não estava sendo eficiente a gestão dos seus recursos que ele colocava numa agência, ele não tinha que continuar pagando. Por quê? Por que eu vou continuar pagando por algo que não está tendo resultado? Tá? Mas isso aí caiu. No conselho caiu, esses R$500 também. Então, o que está aqui? Vamos lá. Valor total anual da cobrança, valor de captação, sobe mais um pouquinho aqui. Então, está aqui. Valor de lançamento, tá? Carga orgânica. Coeficiente aqui, ó, K-gestão. Coeficiente que leva em conta o efetivo retorno da área de atuação do PN1, dos valores arrecadados. Então, isso aí caiu. É igual a 0. Quando que ele é igual a 0 e tal, isso aí não existe mais. O próprio conselho não aceita isso em hipótese nenhuma, tá? Então, nós voltamos, então, que a fórmula básica aceita é aquela do... Agora pega, Isabel, põe a do PN3 aí, nessa parte da metodologia. Vê como é que simplifica bem. Aí, ó, vamos lá. Eu, pelo fato de ser presidente do PN3, eu estou bem mais acostumado com essa forma de apresentar, muito mais simplificada, né? Então, você tem aqui, ó, base de cálculo vezes PPU. Ponto. Essa somatória, né? Tem a base de cálculo, são os valores captados, carga polidora. É aquilo que o conselho fala. Você vai fazer no saneamento, por exemplo, você vai ter o valor captado, medido, no caso do saneamento, valor medido na captação, mais carga poluidora, DBO, multiplicado pelo PPU, tá bom? PPU, o que é? A gente fala muito em PPU, né, para quem está chegando agora, é o preço público unitário. É reais por metro quadrado, por metro cúbico, captado ou otorgado, ou, no caso de lançamento, reais por quilos de DBO. Então, você desce mais um pouquinho, sobe, melhor dizendo. Ou, então, seria isso aqui, ó. A forma mais simples, a forma reescrita. O valor devido pelo usuário é o valor captado mais valor de lançamento. Tá? A captação ela pode ser determinada pela outorga, simplesmente, em alguns casos, ou pela captação medida, em outros casos, ou pela média entre vazão medida e vazão outorgada,
tá? Dependendo, então, daquela finalidade de uso que a gente mostrou anteriormente para vocês. Tá bom? Então, esse é a fórmula que bate, basicamente, bate totalmente com a equação básica do conselho. Então, nos posicionando neste item, que é o 5.1, da nossa pauta. Qual a equação básica de cobrança, então, que nós vamos adotar? Essa que está aí, que é do conselho, e ele não está aceitando nada diferente disso, na verdade. Alguém quer se manifestar? Osman, Ivo, Maria Eduarda, Cristiane, Celismar, própria Nayane, Atélio. Já combino da minha parte. Professor. Opa, vamos lá. Daí, quem falou? Nayana falou? Celismar, Demai. Celismar. Vamos lá. Primeiro Celismar, depois a Daiane. O método, né? Tá bem claro, e essa é uma coisa só exemplificar o que eu comentou anteriormente sobre as questões da diferença de forma de cobrança, né, do agropecuário, por exemplo, saneamento. Nós temos um outorga hoje em vigor de 6 metros cúbicos, estamos captando 400, 500 litros por segundo, né? A gente pensa em 6 metros cúbicos em 2060, mas a gente já tem que assegurar isso. E assim, a metodologia, ela está bem tranquila, né? Acho que a gente precisa avançar bem nessas simulações para os diversos setores, né? Ter a ciência da clareza, da forma que vai ser, né, o regramento dessa cobrança, igual o senhor tem feito aí com maestria, né? E assim, está bem claro, tá bem fácil de se entender. Bom, Celismar falando pelo DEMAI, né, que capta hoje 500 metros cúbicos, 500 metros cúbicos ou litros por segundo? Litros. 500 litros por segundo, 500 litros, né? Por segundo. Isso. 500 litros por segundo. Mas tem uma outorga do capim branco, né? Estou dando exemplo do capim branco. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outorga de 6 mil, né? 6 mil. A gente capta hoje 500, né? A previsão é que no final do ano que vem a gente chegue a 2. Então, assim, né, a gente pagar pelo medido. E o sistema de aferição dessa medição hoje a gente tem vários mecanismos muito precisos, né? Bem avançados. Então, a finalidade de uso, saneamento, captação, consumo medido. Tranquilo, né? E aí entra aí na forma. Agora, o lançamento é outra história. Por exemplo, Uberlândia tem uma estação de tratamento que tem uma eficiência determinada também, né? Então, você vai pagar pelo saldo enfim, pela ineficiência, né? Vamos supor que a eficiência seja lá na 90%, não sei quanto está, 90% do DBO, né? Que ele é eliminado no tratamento, mas você ainda paga por aqueles 10% que está sendo lançado, né? Isso, hoje a gente paga, né? E a proposta até nessa revisão da cobrança é continuar pagando por aquilo que a gente não consegue atingir de eficiência, né? Então, exatamente. Quanto menor a carga de DBO lançada, menor é o valor, né, pago, né? E isso é aferido pela comprovação da média das análises de lançamento, né? Uhum. Então, vocês vejam que esse caso, por exemplo, que o Celismar está colocando, ele é muito emblemático, ele é muito didático, inclusive, para mostrar a finalidade da cobrança.
a cobrança ela tem duas grandes finalidades. Quer dizer, a maior é mostrar que a água tem valor realmente. Mas a outra finalidade é que ela seja um instrumento de gestão. Ora, se eu estou cobrando, se cobra lançamento, por exemplo, de DBO, mas tem investimento para, o município teria ali, o caso do DEMAI, tem investimento no sentido de fazer o tratamento, que é uma obrigação legal, inclusive, ele não vai pagar na medida que ele for eficiente nesse tratamento. Ele só vai pagar pelo saldo. Ou seja, é muito importante que ele zere, né, esse DBO na hora de fazer o lançamento. Aí ele não paga nada. Não é? Então, isso é gestão por meio desse instrumento que é a cobrança. Obviamente que a cobrança é importante para justamente manter as atividades do comitê e também fazer outros investimentos para melhorar a quantidade e a qualidade da água, né, na bacia. Mas, obviamente, que a gestão, né, é usar a cobrança como instrumento de gestão. Tá? Beleza. Alguém estava tentando falar também, acho que era a Nayana. Alguém mais quer falar sobre a fórmula aqui, gente? Eu só uma dúvida, Giacomini, se me permitir. Eu entendi ali no slide anterior, nas apresentações, que os outros usuários, que no caso é onde a gente se enquadraria, eles pagariam pelo outorgado e não pelo medido. Eu queria só entender por que dessa diferenciação para os outros usuários. Bom, pela dificuldade da medição. Mas, por exemplo, nós, em todos os nossos postos, nós temos orímetros e hidrômetros instalados. Não, mas aí, o caso, por exemplo, o conselho, ele não faz diferença de água superficial ou água subterrânea. Nesse caso. Então, agora, mas o comitê pode fazer. Tá? Porque você tem uma metodologia básica do conselho, mas nada impede que você coloque alguns refinamentos nela, desde que você não a ofenda, vamos dizer assim. Se você tem lá um determinado consumo de água, se é importante na bacia você fazer uma cobrança diferenciada para água subterrânea e para água superficial, você faz. No caso, por exemplo, do Araguari, da cobrança atual, a água subterrânea, na cobrança atual, ela é considerada uma água mais nobre do que a água superficial, justamente porque ela não necessita, via de regra, de um tratamento para seu consumo. Muitas vezes, o consumo é direto, às vezes apenas uma desinfecção por uma bombinha de cloro e tal, já coloca a água à disposição a um custo bem mais baixo. E aí, como é considerado uma água nobre, você teria como se diz, um custo menor. Aliás, você pagaria mais por ela. Em relação à água subterrânea, nós temos aqui na nossa bacia um problema que também é muito específico da bacia do Araguari, que nós vamos ter que conversar isso mais para frente, é o uso da água subterrânea para irrigação, no pivô central. Nós estamos tendo uma onda fantástica de poços de perfuração de, não vou dizer milhares, mas de centenas de poços que abastecem piscinões que acabam indo para irrigação para o pivô central. E isso está tendo reflexo, inclusive, no reabastecimento da vazão basal dos córregos, inclusive nascentes e tudo. Ora, você tem aí cobrança por rebaixamento de lençol pela mineração, mas o que está sendo feito para cobrar a água subterrânea dos irrigantes que estão usando essa água para pivô central?
Então, como não existe nenhuma regulamentação por parte do órgão gestor a respeito disso, mas o comitê pode colocar um preço diferenciado nessa captação quando ela se destina a abastecimento de pivô central. Essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer intensamente aqui na hora de determinar o PPU para irrigação, porque não é justo você levar, por exemplo, uma água que você capta para abastecimento da comunidade, você capta água subterrânea, abastecimento de uma cidade, como é o caso de Araguari, por exemplo, e você vê aí pessoas irrigantes abastecendo pivô central, né, com uma quantidade imensa de água que está sendo retirada dos aquíferos, que, por sua vez, são os abastecedores da drenagem superficial. Essas são discussões que vão para um lado técnico, mas tem que ser levado em conta. Certo? Minha única sugestão era para que aonde o consumidor tivesse a forma de medição e se fosse cobrado pelo medido, né? Porque eu acho que seria o mais justo para todos, né? Não, o Conselho entendeu dessa maneira. Nada impede que, no nosso caso aqui, no caso, por exemplo, das indústrias, você tem indústrias que fazem captação, medem essa captação. Aliás, também é uma obrigação de medição de captação, né? Com orímetro e curva de bomba ou com hidrômetro. A gente pode também ter essa fórmula aqui, nada impede. Nós temos que melhorar, adaptar essa metodologia do Conselho à nossa realidade, né, David? Eu estou com a mão levantada aqui, Giacomino, até para ajudar. Télio, na hora que você falou, eu não ouvi bem, você é da Nexa? Não, eu sou do Grupo Décio. Grupo Décio. Isso. Tá. Tá. Porque o que ocorreu na época de discussão lá para essa questão de vazão, não pagar pela vazão medida, e sim pela outorgada, nós fizemos as defesas por setores, né? E aí, a irrigação, por exemplo, ela entendeu que para ela seria melhor pagar a média do captado com o outorgado. O saneamento porque o saneamento ele tem uma outorga que é uma previsão de uso, né? Porque a outorga dele diz lá é para 30 anos, então assim, ele tem uma previsão do aumento da população e aumento da demanda. E para a indústria, nós defendemos a vazão outorgada. Por que a indústria defendeu vazão outorgada? Que era uma forma de garantir mais água para o sistema. Então, porque a partir do momento que eu solicito uma outorga, por exemplo, para 10, e eu utilizo 5, eu tenho 5 metros cúbicos, por exemplo, sobrando, e eu estou deixando de um outro usuário ser beneficiado por essa outorga. Então, foi esse o argumento que nós defendemos. E aí acabou entrando vazão outorgada para os demais. Então, entrou comércio, né? Que é no caso que você se enquadra, né? Prestação de serviço. Entrou vazão outorgada. Porque hoje, no Estado, todo usuário ele é obrigado a fazer a medição de uso. Né? Hoje já é uma obrigação aí já era desde a crise de 2015 publicaram uma resolução e agora com a portaria 48 de 2019 eles manteram essa decisão de obrigar essa medição. Mas inclusive ela é condicionante das outorgas, né? Hoje nem é condicionante mais, hoje é comida, já tiraram de condicionante. Estão tirando de condicionante porque está na 48. Às vezes vai na portaria de outorga só para reforçar o que está na 48. Exatamente. Começou como condicionante, porque não tinha essa obrigação antes, então eles começaram a exigir como condicionante, depois virou norma. E aí, Télio, então, no caso de vocês aí, vai ser vazão outorgada. A diferenciação de preço que tem para água subterrânea, que aí já entra lá na zona de criticidade. Você tem um acréscimo aí
de pelo menos 10%. Principalmente, como o Giacomini colocou muito bem, isso começou, o problema maior no estado hoje de água subterrânea é na região do Araguari. Aquela obrigação lá de fazer medição de nível estático, nível dinâmico, começou em Araguari. Porque Araguari hoje é um verdadeiro queijo, né? A cada passo que você dá tem um poço. Então, chega uma hora que não dá mais. E aí acabou, assim, por um problema pontual, acabou sendo uma obrigação para todo o estado. Então, aí fica essa diferença de cobrança aí para a água subterrânea, que já tinha em outros comitês, mas aí a 68 trouxe. A 68 trouxe, eu acho que é um acréscimo de 10%. Agora cabe o comitê. Se o comitê do Araguari entender que para a água subterrânea, por ser um problema mais da região, que a captação ela é um volume muito maior, se o Araguari entender que tem que cobrar um valor lá de 30%, vai cobrar por 30%. Isso fica aberto ao comitê defender. Tá? Estabelecer, na verdade. Entendi. Tranquilo, gente. Obrigado, viu? Obrigado, David. Inclusive, essa questão da água subterrânea, ela tem sido tratada de uma forma igual para todas as finalidades. E nós vamos ter que analisar melhor a água subterrânea no caso aí, para consumo doméstico ou para serviços, no caso aí, posto de gasolina, né, que o Télio representa, né, que ali é serviços, mas também tem consumo humano e muito, mas também tem um consumo para outros serviços, né, no posto de gasolina, ou na irrigação, né, também é uma realidade que nós estamos vivendo aqui no Triângulo e basicamente na Bacia do Araguari, porque, como disse a Bacia do Araguari, ele falou a cidade, mas a bacia virou um queijo que não é nem um queijo mineiro, é um queijo suíço mesmo, cheio de buraco. Muito bem. Mais alguém quer falar sobre esse primeiro momento aqui da equação básica? Bom, definida a equação básica, então, Isabel, então estamos aí. Definida a equação básica, que é essa que está igual no PNU, PN3, que é o valor de captação mais valor de lançamento. Aí você desce aqui, né? E artigo 2º, agora vem, né, outra, que ela complementa o artigo 2º aqui, cobrança peradeira, e o que cobra? Derivação, captação ou extração, de acordo com as finalidades de uso, tá? E aí nós vamos ter essas diferenças, ok? Bom, que seria o item 5.3. O valor em si, em reais, que está no 5.2, vamos fazer uma inversão aqui e vamos começar a falar da finalidade de uso. Quer dizer, a definição do PPU pela finalidade de uso e depois falar do PPU propriamente dito, tá bom? Eu acho que é mais lógico. David, você está com a mão levantada de novo ou esqueceu de baixar? Eu esqueci, Giacomini, desculpa. Tá bom. Beleza. Então vamos agora falar a questão da finalidade de uso. Tá? É que o PPU... Não, desculpa. São coisas juntas, vem junto, né? A tabela do PPU, nós temos ela aí, do Conselho, está lá embaixo, né? Bom, vai descendo. Não, lá embaixo. A deliberação do Conselho, Giacomini? Não, está na... Do PN3.
Ah, não, vê na deliberação do Conselho, eu não queria colocar o PN3, que é parecido, mas tem suas características diferentes. Bom, o PPU, então, é o preço em reais do valor a ser cobrado. Só que o PPU, ele tem, no Conselho, uma característica relacionada com a zona de criticidade. Nós temos 4 zonas de criticidade. Então, antes de entender qual é o preço que vai ser cobrado pela água, nós temos que entender o que são essas zonas de criticidade. Tá? É zona A, B, C e D. Não sei se está antes ou depois da tabela. Vamos ver onde é que estão as zonas de criticidades. Está lá em cima, né, na deliberação. Vai. Está na deliberação. Aqui. Então, 1, zona A, zona B, 2, 3, zona C, 4, não. É o seguinte. Zona A são todas as áreas de conflito, desde que ela seja associada em cursos d'água de classe especial e classe 1. Bom, para que nós possamos integralmente aplicar esse conceito de zona de criticidade, precisa, então, que exista uma classificação, né, dos rios. Tá? E essa classificação ainda não existe no Araguari. Tá, ok? Nós não temos ainda um sistema de classificação, está em processo de construção isso, no Araguari. Né? Então, pela legislação mineira, na bacia que não tem o enquadramento, chamado enquadramento, que dá essa classificação, todos são classe 2. Toda a água é classe 2. Então, não se aplica integralmente essa questão, a zona 1, a zona A não se aplica. Por quê? Você tem que ter área de conflito em subbacia, ou seja, em curso d'água que tenha classe especial ou classe 1. Mas então não se aplica, porque não tem essa classificação. Tá? Não tem o enquadramento desses cursos. Zona B, área de conflito. Então, todas as áreas de conflito, elas são onde há um enquadramento, aliás, desculpa, não considerar o enquadramento. Então, a área de conflito é zona B. É uma zona crítica. Por que é uma zona bem crítica? A zona A ela é muito mais crítica porque ela tem conflito e ainda a água é naturalmente de excelente qualidade, classe especial e classe 1. As águas são classificadas em classe especial 1, 2, 3 e 4. A melhor é a especial, né? Claro, o nome está dizendo. E ela vai tendo parâmetros de degradação, de contaminação, poluição, que vai baixando a classe até 4. A classe 4 é a pior que você possa imaginar. Praticamente é um esgoto a céu aberto, para dizer a palavra bem certa. Então, agora, classe 1 e classe especial é aquela classe. A classe especial é aquela que você pode chegar ali e beber no córrego, coisa que hoje em dia ninguém faz, né? A não ser em situações assim, muito específicas. Né? Classe 1, não, você pode beber, mas faz lá uma desinfecção, vai ter sempre um coliformezinho, uma coisa e tal. Então, agora, a classe 2 é tomada, então, com a média das águas de Minas Gerais. Né? Então, como não tem classificação, tudo é classe 2. Então, não se aplica, então, esse critério de classificação de águas, de enquadramento. Então, classe A não existe.
por enquanto. Mas já tem a previsão dela, já deixa previsto, né, na ADN, na metodologia. Então, zona B nós vamos ter, área de conflito. Bacia do Ribeirão Santa Juliana, por exemplo, é uma área de conflito. Então, todas as captações ali vão estar na zona B, da bacia do Amanhece, por exemplo, aí próximo a Araguari. Enfim, nós temos uma quantidade grande de áreas declaradas de conflito, de DAC, né? Automaticamente já está lá. Assim como, por exemplo, licenciamento, né? Se você pegar lá o ADN de licenciamento, se tiver qualquer empreendimento em área de conflito, ele sobe uma classe, né? Ao invés de ser um LAS-cadastro, passa a ser um LAS-RAS. Não, pelas características do empreendimento, dá um LAS-RAS, um LAS-cadastro. Não, mas está em área de conflito, pula para LAS-RAS. Está entendendo? Então, no caso, também é um agravante aqui. Por quê? O que caracteriza uma área de conflito? Tem mais demanda do que disponibilidade. Quando tem mais demanda e menos disponibilidade, o preço sobe. Simples assim. Por que o preço sobe? Porque tem pouco, e aí você pagando mais, você vai, do ponto de vista assim, econômico, você vai ter mais cuidado na hora de usar. A lógica é bem simples, né? Qualquer um entende. Zona C, aí você pega bacias de contribuição de cursos d'água, classe especial, classe 1, ou captação subterrânea, cai na zona C. Tá? Mas se tiver, não tem área de conflito, é sem área de conflito, mas a área é de classe especial e água subterrânea. Então, você tem uma demanda não tão grande, você tem disponibilidade hídrica, só que essa água é especial, tá? Então ela caiu, houveram por bem lá, enquadrar na zona C. Tá? E zona 4, zona D, todas as demais áreas. Tá bom? Então, esse é o entendimento. Então, agora vamos lá para a tabelinha. Por favor. Lá no finzinho, tem a tabela dos preços dos PPUs. Então, aqui é assim, o PPU é o valor por metro cúbico. Então, quando eu tenho aqui B, são aquelas áreas de conflito. Para abastecimento público, olha o preço que foi determinado no Conselho. 3,2 centavos, não é isso? Não é 32, não. Né? É 0,32 por metro cúbico. Tá? Zona C é a mesma coisa. Então, para captação, para abastecimento público, é todo o mesmo preço, independentemente da finalidade, da zona de criticidade. Por quê? Porque abastecimento público é prioridade de uso, constitucionalmente falando. Você tem que o uso prioritário para a água, num momento de escassez, é abastecimento público. Tá? Ponto final. Então, não tem sentido você colocar isso sobre a ótica da zona de criticidade. Entretanto, para lançamento, vejo na coluna logo à direita, você tem que quando você tem lá classe especial, classe 1 e no A, por exemplo, que é classe especial, classe 1 e, ao mesmo tempo, zona conflito, você vê 21 centavos por metro cúbico. Aliás, por quilo de DBO, desculpa.
lançamento. Agora, quando você já não é, no caso do B, da zona B para lançamento, já cai para 19 centavos, porque não é classe especial nem classe 1, é só zona de conflito, classe 2 para cima, né? No caso do C, né, você tem aqui que não é zona de conflito e é classe 1 e 2, o lançamento foi considerado como 17 centavos, 0,175 centavos. E nos demais áreas, 16 centavos. Então, veja que o lançamento é algo que realmente impacta de uma maneira muito severa, né? Porque a qualidade da água, ela é, em determinadas situações, né, muito mais importante até do que a quantidade. Tá? Bom, então a finalidade de uso é abastecimento público. Agropecuária. Nós temos aqui muito, ó, você vê, ó, se o preço público, o PPU básico aqui para abastecimento é 32, no caso da agropecuária, cai para 0,042 na zona A, 0,038 para a zona B, 0,035 e 0,032, né? Então, você veja que, do ponto de vista unitário, o segmento que mais consome é o que menos paga. Então, isso é algo que tem que pensar, né? Produção, né? Tem todas as justificativas dos segmentos. Por isso que nós temos que criar os valores e conversar com os segmentos, tá? Ver as justificativas. E aí vem as contraposições dos outros segmentos, da sociedade civil, que não representa segmento nenhum, mas representa os interesses difusos da população no meio ambiente, né, também. Então, você tem que justamente fazer as discussões. Né? Por exemplo, água subterrânea para agricultura, acho que na classe C, né, se não me engano. Água subterrânea para agricultura. Vai cair aqui. Você vê onde é que vai cair isso. Mineração, rebaixamento, no ADN do coisa não fala, está nas demais finalidades. Tá? Então, o valor não pode ser simplesmente menor do que esse que o Conselho fala. Agora, vocês vejam aqui, demais finalidades, onde tem indústria, comércio, serviço, é a água mais cara que tem. 4,2, aqui era 3,2 no abastecimento público. As demais finalidades é mais ainda. Até eu gostaria que o David, que participou lá até o final da elaboração dessa metodologia, e como indústria cabe aqui, né, David? Por que ficou esse valor maior aqui para fazer mais finalidades, onde está a própria indústria? Está aí? Acho que está na outra. Estou aqui. Você lembra? Não ficou valor maior, não. Ficou, 0,42, ficou maior que o abastecimento, que é 0,32. Tá. Eu acho que esse valor que está nessa tabela aqui está errado. Ele não é porque do Conselho, né? Isso é do Conselho. Porque o que ficou 0,42 é para a agropecuária, que na verdade é o 0,042. 0,042. Para os demais, isso, para os demais usos, ficou tudo 0,32 e aí vai aumentando de acordo com a classe, mas é 10, 20, 30%. Está no abastecimento público. Então tem que ver.
aqui está na DN, tá zero, vai diminuindo em função da diminuição da criticidade. Tá, mas vamos pegar a tabela aqui, ó. Vamos em demais finalidades, que fica mais fácil de entender. A D é a que enquadra a maioria dos usuários. Certo. Tá? Então, o PPU é o 0032. Isso. Eu digo aqui, indústria, mineração, comércio. Na C, eu tenho um acréscimo de 10%, depois na B, 20%, e na A, 30%. 30%. Aqui na agropecuária... Ah, entendi. Somando aqui 30%, vai dar o 0,42. Na agropecuária, a D é 10 o valor vezes, deles... É 10 vezes menor, porque é 0,032. Aqui é 0,32. Esse então, valor da agropecuária aqui está errado. Ó. Da agropecuária não ficou 0,032, é 0,042. Não, mas é lá em cima, no A. Não, aqui está errado. Crítico. Aqui está errado. Se essa for a 68 publicada, está errado. Está publicado. É o que está publicado. Você pegou na internet, Isabel? Exatamente. Tá, porque eu lembro que da agropecuária 0042 teve uma pequena diferenciação aí, porque eles já pagam menos. Cian. Eu acho lá no site errado, não. Não tá, não? Você conferiu aí no Cian? Não, porque é o valor base com 90% de desconto, não é? Que a agropecuária tem. Ele é 10% do valor. Não chega a ser 90%, não, viu? Eu acho que sim. E aí depois vai aumentando de 10, 20 e 30% de acordo com o preço, com o valor, com o PPU da D. Da zona de criticidade. Isso. E o abastecimento público, ele não tem diferenciação, a captação de acordo com as zonas. Eu acho que é isso mesmo. Não tem, por conta... Eu sei que o PPU final do abastecimento ficou idêntico com as demais finalidades. Só a agropecuária que tinha... Ficou realmente. Ó, o D do abastecimento público é o mesmo D das demais finalidades, e o D do agropecuária é 10% desse 0,32. O abastecimento só não teve 90%. diferença por zona, né? Porque a prioridade é para consumo humano. Eu acho que teve uma coisa assim, é isso mesmo. Então, a apresentação do Wagner eu conferi aqui agora, são esses valores mesmos dele. Não, é isso mesmo. Eu lembro que é só a agropecuária que tinha um valor diferenciado. E do abastecimento não tem um acréscimo por zona. Isso. Bom, o que interessa é, primeiro, que esses valores já estarão corrigidos para o próximo ano agora, né, pelo índice, não sei se é aqui, qual é o índice? É GPM? IPCA. IPCA. Então, o IPCA já corrige esses valores. Então, nós temos que fazer os nossos valores em cima desse, mas já com a correção do IPCA. Tá? Porque aqui é de 2000, ó, para o exercício 2022. Ah, não, aqui é 2022. Para o 2022, só que nós vamos criar, a nossa proposta vai ser para 2023, né? Porque o de 2022 já deveria estar pronto, se fosse vigência 2022. Porque é uma característica que talvez nem todos saibam aqui, principalmente os que estão começando a participar agora, a cobrança é sobre o que foi apurado no mês anterior, no ano anterior. Então, em 2022, os usuários pagadores vão pagar sobre aquilo que foi captado ou otorgado, enfim, em 2021. Por isso que tem aquela declaração que é feita do consumo, que ela vai até, acho que março, né? Até final de março,
todo usuário é obrigado a fazer a declaração, né, de quanto ele consumiu no ano anterior. E aí ele vai ser cobrado em 3 parcelas, né, a cada 4 meses, em 3 parcelas, aquele valor devido. Tá? Funciona assim. Então, por exemplo, nós vamos ter um PPU que vai ser em cima desse valor mesmo, porque aqui da ADN é para o exercício 2022. Esse é o preço que você, no ano que você consumiu, que vai ser 2022, que você vai pagar em 2023. Tá? Então, não vamos mexer nesses valores, não. O IPCA vai ser para o outro exercício. Correção. Bom, o que nós precisamos saber, primeiro, toda cobrança nossa não pode ser abaixo desses valores. Ela pode ser acima. Tá? Assim como nós temos aqui nas demais finalidades, que eu não cheguei a falar, a questão do lançamento também, onde entra o lançamento da indústria, por exemplo. Um valor igual. É o mesmo valor que se cobra para a questão do saneamento. Tá? Então, aí não tem diferenciação, a única diferenciação é em função da zona de criticidade. Então, essa é a proposta dos PPUs para... Agora, as diferenciações, elas vão ter diferenciação, então, de PPU, que nós podemos introduzir. Quando você fala aqui, ó, demais finalidades, ela vai ser a base para, se nós desmembrarmos aqui, por exemplo, eu tenho aqui rebaixamento para mineração. Está no conselho como demais finalidades. Mas nós estamos criando uma finalidade específica que ela está sendo derivada das demais finalidades. Isso significa que nós temos que respeitar esses valores aí, tá? Eles não podem ser inferiores a esses que estão aí, tá? Enfim, tá aí. Isso é para que vocês tenham uma ideia que se a gente partir, vamos supor, vamos adotar exatamente esses valores e fazer uma simulação lá na frente. Não, está pouco aqui e tal, vamos aumentar? Decide, se propõe e vamos em frente, tá bom? Está sendo... aí você começa a levar em conta outros parâmetros. Você tem, de um lado, a questão da justiça, né? A justiça que essa cobrança pode ser feita para não dar assim, desequilíbrios, né? E tem também o aspecto de quanto que precisa arrecadar para manter o comitê, a agência e tudo mais, né? Então, isso aí vai afetar também esse PPU. A minha sugestão é que nós partamos desse valor aí. Eu tenho minhas preferências particulares, cada um tem, né? Que chegar e falar, não, acho que aqui é pouco, por causa disso, aquilo, ou aqui é muito, ou aqui é justo, enfim. Todos nós temos, e aí é um jogo político na plenária, né? Nós temos que partir como GT, propor uma solução. Toda solução é negociada politicamente. Quando nós tivermos divergências que não sejam assim negociadas, o que a gente faz? Eu não gosto muito de ficar votando, ganhou por um voto, não. A gente leva para a Assembleia as duas posições. Olha, tem aqui um segmento que está achando isso, o outro está pensando de outro jeito. Tem discordância? Nós levamos as discordâncias todas fundamentadas, porque a decisão aí deixa de ser técnica, passa a ser política e é feita na Assembleia. David, por favor.
Está com a mão levantada? Estou. Pode falar. Não, Jacomina, só corrigir só para lembrar o seguinte, você falou que a gente tem que trabalhar, você está sugerindo a gente adotar esses valores, mas adotar o IPCA, né? Nós vamos ter que fazer uma correção. Não, E aí isso é para o outro ano. Não, para o outro ano. Só que não precisa da gente acrescentar isso na metodologia, tá? Não, o próprio decreto e a 68, ele já atualiza, porque o PPU ele não pode ser inferior ao que foi estabelecido na 68. Porque agora, como a gente tem uma outra diferença do Araguari, que nós dois não comentamos aqui. O Araguari, ele paga por uma previsão de uso. Com essas mudanças do decreto e da 68, nós vamos ter nós vamos pagar realmente pelo que foi consumido no ano anterior. Né? O IGAN tinha essa base de cálculo, pagava uma previsão, né? Por isso que lá no início do ano os usuários tinham que lançar aquelas informações, pagavam uma previsão, e depois, no ano seguinte, faziam um abatimento se o cara usou ou não usou. E isso aí complicava operacionalmente, estava muito complicado. A própria ANA também fazia isso no início e depois retificou. Então, agora, com a gente adequando, e até é bom a gente deixar claro isso, porque vai haver o impacto, principalmente na arrecadação da aba, a gente fazendo essa adequação, de acordo com a 68, nós vamos ficar um ano sem arrecadar no Araguari. Vamos ficar um ano sem arrecadar. E aí, por exemplo, nós vamos aprovar essa metodologia agora em 2022. Ela vai ser atualizada para começar a ser aplicada em 2023. Então, nesse período, 2023 fica sem arrecadação. Mas aí, como que eles fizeram, por exemplo, no Velhas? Para a aba não ficar prejudicada, por exemplo. O Velhas, o IGAN, convocou os principais usuários, e esses principais usuários anteciparam o pagamento. Tá? A turma da aba não precisa ficar preocupada, não. vai todo mundo receber normal. Né? Mas, assim, mas é porque tem essa alteração, né, de previsão de uso e de pagar realmente o que foi consumido. Então, assim, são duas coisas que vêm automático. Tanto a correção pelo IPCA, tanto quanto a arrecadação aí de acordo com o utilizado. Só que tem um detalhe, né? A gente esquece, mas lá no comecinho, a aba arrecadou antecipadamente, né? Na previsão de uso. Quer dizer, hoje ficou esse gap aí. É por isso que ela vai ficar um ano sem arrecadar, porque agora ela não vai receber. Mas ela já arrecadou antecipadamente lá no começo. Foi quando ela foi implantada, foi estruturada, tudo mais, né? Foi o que aconteceu com todos. Todo mundo. Então, acho que não é uma coisa assim, né? Porque o passado não move moinhos, né? Mas foi isso. Bom, é bem lembrado, né? Então, essa questão de você pagar o que foi consumido, né? Antes era igual no cinema, né? Você entra sem saber se o filme vai valer a pena ou não, mas você já pagou, né? Se o futebol, a mesma coisa. Você paga na entrada. Agora que não. No restaurante você paga depois que você comeu, mas você pode não ficar satisfeito, mas tem que pagar também, né? Então é isso. Bom, então sobre a equação e a definição do PPU básico de captação e lançamento, a gente adotaria esse do conselho e agora vamos para a terceira etapa, que é esmiuçar esse PPU por finalidade de uso. Tá? Aqui nós temos abastecimento agropecuário e demais finalidades. Então, agora nós temos que avançar mais, né, no que diz respeito a essas finalidades de uso. Para que vocês tenham ideia, Isabel, faça um favor, só para ver como é que a coisa pode ficar muito mais complexa, eu quero dar um choque assim em vocês, para mostrar aonde é que chegou o PN3
na sua tabelinha. Então, você puxa aí a DN, a metodologia do PN3, por gentileza, e põe lá no quadrinho, lá no final. Olha só a loucura que isso aí ficou. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar a coluna da esquerda. Vamos ver lá as finalidades. Você tem abastecimento público e esgotamento sanitário para o município com mais de 100 mil habitantes na zona urbana da sede. Essa dá uma categoria, uma finalidade de uso. Aí você tem outra, abastecimento público e esgotamento sanitário para municípios com menos de 100 mil habitantes na zona urbana da sede. Só que, só essas tabelas, esses dois blocos aqui de linha, dá só abastecimento público. Agora, sobe mais, por gentileza. Aí eu tenho irrigação e demais finalidades. Tá? Então, vejam aqui, são as finalidades que, né, não é agropecuária, é irrigação, é diferente. A agropecuária, por exemplo, dessedentação de animais e tal, virou demais finalidades. Tá? O específico ficou para irrigação. Então, volta lá novamente em cima, por favor. Segunda coluna, as zonas. São as mesmas zonas de criticidade. A, B, C, D. Bom, aqui foram criadas faixas dentro de cada zona. Tá? Na zona A não tem faixa, então você vem. Para abastecimento público para município com mais de 100 mil habitantes, onde é a zona A, não tem faixa nenhuma, ela é tratada como um todo. Agora, você tem outra faixa aqui, na zona B, que é aquela que é onde tem área de conflito, com menos de 50% de esgoto tratado, acima entre 50% e 80% de esgoto tratado, e com 80% ou mais de esgoto tratado. E na faixa C, não tem faixa nenhuma. Então, você considera para as cidades essas faixas de tratamento de esgoto quando que vai impactar, né, na captação e vai impactar também no lançamento. Tá? No preço. Quando você pega também, você tem as mesmas faixas para abastecimento dos municípios com menos de 100 mil habitantes. Agora vamos ver a irrigação. Sobe um pouquinho, Isabela. As faixas. Na irrigação nós temos duas faixas. Você tem quem consome acima de 250 mil metros cúbicos por ano. Quem consome, não, quem capta, desculpa. E quem capta menos de 250 mil metros cúbicos por ano. Então, aqui, dentro das zonas de criticidade, tem a variação dos preços. Tá? E as demais finalidades não tem nenhuma variação. Bom, agora volta lá no topo, por favor. Agora, nós temos aqui que a definição dos preços, isso é na cabeça dos malucos lá do PN3, do qual eu sou o chefe. É o seguinte, sou o presidente, né? Chefe não. Indicador, menor que 25, de 25, 50, 50, 75, maior que 75. O que é esse indicador? É o indicador de desempenho da agência. Ou seja, quanto maior for o indicador, significa que a agência está sendo mais eficiente no gasto do recurso. Aí o valor aumenta.
Porque a agência é premiada no sentido de que ela está sendo mais eficiente. O usuário pagador pode pagar mais porque o dinheiro está sendo aplicado de acordo com o plano de bacia na melhoria da qualidade, da quantidade de água. Percebe o espírito da coisa? Só pegar a primeira linha aqui, na faixa, na zona A do abastecimento público, com mais de 100 mil habitantes, você pega aqui, ó, a captação. Ela é 50 centavos, aliás, 0,05 por metro cúbico, lançamento 0,269, 0,269. Quando você vai lá para o 75, ó, de 0,050 serve para 0,058. Então, você tem um aumento do preço em função da eficiência da agência. Ah, mas eu vou pagar mais? Vai pagar mais. Isso vai pagar mais. Mas se você tiver eficiência no seu lançamento, por exemplo, ó, você não vai pagar nada, embora o valor seja grande. Então, você vai pagar, aí volta aquele conceito anterior. Você paga menos quanto mais eficiente você for. Da mesma forma, se você tem lá o sistema de distribuição de água, tem sistemas que têm 40% de perdas. Então, se você diminuir as suas perdas entre a captação e a entrega na torneira do usuário final, cidadão, tem sistema que tem perdas monstruosas. Então, você procura reduzir suas perdas, você vai captar menos e vai pagar menos. Então, você tem que premiar a eficiência em todos os níveis. Da mesma forma que eu aqui na minha casa, na minha torneira, se ela tiver vazamento, se eu sou um sujeito relaxado e deixo o vazamento, eu vou pagar mais, porque meu, como diz aqui no interior, o reloginho está virando. E eu vou pagar mais na conta no final do mês. Mas se eu controlo direitinho, não faço gastos exagerados e irracionais, irresponsáveis, né? Eu vou pagar menos. Então, é por aí. Tá? Então, esse é o... Onde é que pode... Você vai complexizando a situação, onde que vai dar. Tá? Ok? Agora, Isabel, pega a tabelinha do PN1, por favor. Eu estou dando esses exemplos para que a gente veja onde é que a gente pode chegar. Né? Ó, aqui a gente tem diferente. Ó. E eles levam em conta finalidade, as zonas, que são as mesmas, captação e lançamento. Tem finalidade de abastecimento público, simples, irrigação, demais uso agro-silvopastorios, rebaixamento para mineração, por favor, sobe mais um pouquinho, e demais finalidades. Então, aqui, ó, eles criaram, dentro das demais finalidades, quer dizer, eles tiraram aquele uso agropecuário, que era do conceito, do conselho, desculpa, criaram irrigação, e colocaram demais uso agro-silvopastoris, rebaixamento para mineração e demais finalidades, na verdade, ficou indústria, comércio e serviços, basicamente. Não é? Então, vejam o desenho que pode chegar nisso tudo. Ok? Falei demais, gente. Fala alguém aí que eu estou cansado. São 11 horas. Vamos continuar. Podemos fazer 5 minutinhos para tomar uma aguinha ali no banheiro. Podemos fazer isso? Jacomini. Alguém pediu a palavra aqui, desculpa. Aí, o MG. Maria Eduarda, né? Pediu a palavra, desculpa. Fui eu aqui. Não, era só para complementar, né? Que essa
realmente a tabela do PN3 aí, né? Participei não só do grupo de trabalho, mas também como da Câmara Técnica aí pela discussão. Realmente ela ficou bem extensa, né? E às vezes eu até me pergunto se a gente não foi contrário aí a questão da simplificação da metodologia da cobrança. Mas Mas é um questionamento, né, que o Conselho está fazendo. O Conselho está fazendo um questionamento, dizendo que isso não é simples. Aparentemente, ficou bem mas ele é assustador, né? simples. Mas que essa questão até da divisão das zonas, ela foi trabalhada muito bem no GT, né? Que foi o GT conjunto do PN1 e do PN1 e PN3. E até pela característica da região, então esses benefícios aí da divisão dentro das zonas, ele foi muito bem estudado, muito bem trago pelo IGAN. Então, apesar de ser muita divisão, muita coisa, eu acho que ficou bem bacana a metodologia do PN3. Mas entendo também que seja um pouco extensa demais, né? Às vezes incompreensível. Tem muita, ela impacta, dá um impacto. É impactante, né? Quando a gente olha aí, por exemplo, a diferença do PN1, né? Que o PN1 descartou, né? O trabalho do GT e trabalhou em cima da metodologia do CRH, que também ficou muito bom, muito bacana. Você também coordenou lá, né? Não, eu participei do grupo. Foi o Elbert, verdade. Mas ficou muito boa também, mas realmente a do PN3 aí tá bem extensa. Beleza. David? Giacomini, não, é só para complementar o que a Maria Eduarda colocou, assim, né? Tanto a metodologia do PN1 e do PN3 atendeu a nossa expectativa, tanto da mineração quanto da indústria. Agora, você sugeriu aí a gente fazer uma parada, né? Você não acha melhor a gente parar, mas assim, para que na próxima reunião a gente finalize essa metodologia, esses valores para rodar com os usuários? Eu falo que já são 11h05, e a não ser que a gente consiga fechar isso até 11h30. Não, eu concordo com você também, porque está bem intenso, né? Apesar de ter começado às 9 um pouquinho, já não é tantas horas, né? Porque é muita informação, né? Então, assim, para nós dois, eu acredito que é mais tranquilo. Mas para os demais é coisa demais para poder estudar. Para você, Maria Eduarda, né, até o Celismar, que já tem mais traquejo, né, com a questão, né, mas eu acho que realmente o que a gente pode fazer o que vocês, tipo, para casa, né, é trazer uma proposta, criar uma tabelinha, por exemplo, a Nayana, né, está aí ainda a Nayana? Saiu? Ela lá da mineração. Trazer já coisas mais, por exemplo, o Télio, né, embora não seja integrante do GT, não seja conselheiro, mas eu valorizo muito a participação dele, como de todo cidadão que tiver interesse, em trazer sugestões mais efetivas. Né? A gente vai queimando etapas. Tá? Eu acho que é uma ideia boa. A gente dá uma parada, o que a gente tem que fazer é algum encaminhamento, né? Que é o encaminhamento da próxima reunião. Acredito que esse ano já esgotamos as possibilidades agora entra as festas, né? Fim do ano. Vocês... o que eu sugiro como encaminhamento, Giacomini, Pode falar. David, sim, o que eu sugiro como encaminhamento é o seguinte, porque agora também final de ano essa correria, então assim, no finalzinho de janeiro, ali início de fevereiro, a gente faz uma nova reunião para fechar essa proposta, essa metodologia, os valores e apresentar aos setores, né, aos segmentos, e aí eu acredito que até março, mais ou menos, a gente consiga finalizar
essa proposta de revisão, né? Talvez até que... Eu até não me candidatei, Giacomini, como secretário, que eu fiquei preocupado se teria alguma reunião, se as reuniões passariam a ser presenciais, e aí eu não tenho dinheiro para ficar em Pobelândia. Não, eu não acredito que a gente possa fazer, a gente pode continuar nesse formato mesmo. Vai continuar nesse formato, nem não. Sendo nesse GT, formato, eu posso menos. te ajudar aí. Tá, então, você é o secretário. Tranquilo. Pronto. Você já é secretário. Pronto. Eu vou estar com a serviço da Isabel. Eu vou ajudar, eu vou pedir ajuda à Isabel. Se entenda com ela aí, ela é muito competente. E você também, eu sei então disso. estamos ótimos. Eu sugiro aqui, então, você falou final de janeiro, entre 24 e 28, né? É a última semana. O que vocês acham? Pode ser. Tá? Pega uma manhã aí, qual é o melhor dia da semana? Vocês. Tá bom? Estão de acordo? Por mim, tudo ok. Celismar, tudo bem? Ivo, o Eduardo está aí, Osmar. Hélio, Cristiane, tudo bem? Então, tá ótimo. Tá, então vamos fazer assim. Agora, vamos tentar trazer já mais propositivamente uma tabela, né? E também importante é você justificar, né? Você falar, não, eu quero criar aqui a questão da água subterrânea, que não tem no Conselho, mas tem aqui no PN1, não tem no PN3, e dizer por quê, né? Enfim. Tá? Pessoal, licença. Antes de sair, se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Opa, eu estou aberto. O pessoal tá meio escuro aí, a Maria Eduarda parece que tá meio escura. Ou é minha tela? Peraí, gente, que o programa tá indo aqui. Aí, vou pegar todo mundo. Prontinho. Ok. Então tá bom, gente. Eu desejo para vocês agradecer por esse ano de trabalho que a gente conviveu. Muita saúde para todos, que hoje é a nossa prioridade, né? E continuemos lúcidos, pelo menos. Boa saúde e lucidez na cabeça. Tá bom? E boas festas, bom Natal, boa entrada de ano e que o próximo seja melhor que o que está acabando. Falou? Abração para todos. Obrigado. Falou, abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, abraço a todos, muito obrigado. Bom dia, obrigada.